Olá, boa noite. Sabe que nós temos aqui um privilégio de nos reunirmos como igreja. E sabe que quando a gente se reúne como igreja, de certa forma, nós comemoramos primeiro a liberdade, que em muitos países os cristãos não podem se reunir como igreja. E ao mesmo tempo, quando estamos aqui reunidos, sempre temos um prédio. E esse prédio, em geral, ele tem uma forma, né? Eu sei que nós, alianças, a gente é meio estranho, vou usar esse termo. Nós somos meio estranhos, porque nossos prédios, eles são meio que diferentes de igrejas. Eles são meio que disfarçados, né? Eles não parecem igrejas, mas essa foi uma ideia estratégica de Samuel Harms quando ele veio para a Serra Gaúcha. Mas nós, como igreja brasileira protestante, nós também somos acostumados a termos prédios mais limpos. Porque quando a igreja protestante veio para o Brasil, ela foi principalmente influenciada pelos ingleses. E aí então o que aconteceu é que o Império Brasileiro ele era católico. Então houve uma desavença, mas como a Inglaterra tinha muito poder financeiro, e havia então essa pressão para que o Brasil abrisse para alguns protestantes virem morar para cá, eles então assinaram um tratado e o imperador Dom Pedro ele disse, ok, vocês podem como protestantes exercerem a fé de vocês em um prédio, mas esse prédio não pode ser parecido com a igreja. Então já é um costume brasileiro. Só depois de 1889, proclamada a República, e aí então se designou que o Brasil seria um estado laico, ou seja, um estado que não seria governado por nenhum tipo de religião, então passou-se a liberar a construção de prédios que parecem então igrejas. Se você vai lembrar, a igreja luterana, mais ali na região do Vale, e também ali Gramado, Nova Petrópolis, você vai ver as igrejinhas luteranas muito parecidas com os prédios das igrejas católicas, né? Um campanário, uma cruz sobre um campanário, um sininho batendo, pessoas entrando domingo de manhã. Eu acho isso muito interessante, porque de certa forma mostra que o prédio da igreja ele tem uma função bem específica, que é a mesma que nós temos. Na verdade, Deus não está preocupado com prédios, mas Ele está preocupado em ter uma representatividade. É sobre isso que eu quero conversar hoje, sobre como nós, igreja, somos uma representação da presença de Deus na terra. Então, se você quiser, a última vez eu falei sobre 1 Pedro, e eu quero continuar falando sobre 1 Pedro. Então, presta atenção aí, que eu vou fazer uma pequena recapitulação do primeiro capítulo de 1 Pedro, e depois nós vamos olhar 2 Pedro, que é a parte que eu quero chegar. Mas como eu tenho problema, porque eu acho que às vezes nós somos muito mal acostumados como igreja, estudamos uma pequeninha parte da palavra de Deus e achamos que ela se esgota por ela mesma. Então, às vezes, a gente está acostumado a ouvir ali pregação de 2, 3, 4, 5, 10 versículos, quando não é um monte de versículo salteado, que a pessoa não explica o versículo, ela sai falando o que ela acha, o que é muito complicado. Eu gosto de basear o que nós vamos falar. Então, a carta de Pedro, ela foi dividida em alguns capítulos, e para chegar na parte que a gente quer, a gente vai ter que dar uma olhadinha no todo. Eu pretendo que seja bem rapidinho para nós chegarmos onde queremos, tá bom? Então Pedro está escrevendo essa carta aos seus leitores. Então nós sabemos que Pedro provavelmente morreu entre 67, se nós acreditarmos que Paulo morreu em 69, então ali entre 66 e 67 depois de Cristo, Pedro foi martirizado na cidade de Roma. Então se Pedro está escrevendo essa carta, nós estamos falando então uma carta da segunda metade da década de 60 depois de Cristo. Por quê? Espera que tem tudo a ver essa data. Ele está escrevendo ao povo de Deus que está espalhado numa região que compreende ali a Capadócia, a Ásia, a Galácia e a Bitínia. Ele está escrevendo para um povo que mais ou menos, se você lembra um pouquinho de geografia, um povo que está hoje alojado mais ou menos na parte sul da Turquia. O que hoje nós conhecemos então por Turquia. Esse povo está espalhado e a partir da segunda metade da década de 60, esse povo já começa a sofrer
a primeira perseguição por ser cristão. Então Pedro, o apóstolo, está escrevendo para um povo que está acuado num cantinho do mundo. Esse povo de Deus está acuado num cantinho do mundo, e por esse motivo, então, eles não podem adorar como os cristãos começaram adorando. Se você olha lá em Atos, capítulo 2 principalmente, nós vemos que os cristãos eles adoravam nas casas e no templo. Por que é tão importante o fato deles estarem em um cantinho do mundo? Porque eles já não podem mais adorar a Deus no templo, eles estão espalhados. Por causa da perseguição, eles estão então acuados. E por estarem acuados, eles não têm mais acesso ao templo. Ah, mas o cristão não é do templo. O cristão, no início do cristianismo, tinha o templo como um lugar de extrema importância. Aquele templo em Jerusalém, que Deus mandou erguer, Salomão ergueu, depois ele foi destruído pelos babilônicos, foi permitido ser reconstruído por Zorobabel na época do Império Medo-Persa, foi reerguido. Aquele templo era extremamente importante para os cristãos no início do cristianismo. Eles adoravam no templo e nas casas. Agora esses cristãos aqui, por causa da perseguição, eles estão longe do templo. Eles não têm mais aquele lugar da representação do Senhor ali. Então Paulo está escrevendo para essas pessoas. Por quê? Porque ele fala o seguinte: vocês são escolhidos de Deus e vocês são eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito em obediência a Jesus Cristo. Então Pedro já começa dizendo: há um Deus trino que está aí com vocês. Depois, a partir do versículo 3 até o versículo 12, ele vai falar o seguinte: vocês têm uma grande esperança. Vocês são os portadores de uma herança incorruptível de Deus. Então, não achem que o fato de vocês estarem acuados é porque Deus é fraco, pelo contrário. Deus está trabalhando em vocês e é necessário que por um breve período de tempo vocês sofram as provações, para que a fé que vocês têm seja depurada, seja melhorada, seja aprimorada. Ela encontre o alicerce verdadeiro e possa ser colocada no lugar exato. Então essa é a primeira parte. Pedro está escrevendo para essa igreja acuada no cantinho do mundo, dizendo: não temam. Por um breve momento, sim, serão depurados. Mas isso é para que a fé de vocês seja colocada no lugar certo. Depois do versículo 13 em diante, Pedro vai falar sobre 4 formas pela qual nós devemos viver essa grande esperança e herança indestrutível que Deus tem para nós. Se você olhar ali, nós não vamos fazer um estudo sobre esse período, sobre esse trecho, mas eu só estou dando a introdução. Ele fala assim: primeiro ponto, estejam com a mente preparada. Dependam da graça de Deus. No versículo 13, coloquem toda a esperança na graça. Por isso o cristianismo é uma filosofia da graça. Depois ele fala no versículo 14, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos valores do mundo. Depois, no versículo 15, ele fala: sejam santos, como o Pai de vocês é santo. E no versículo 17 ele vai falar: agora então, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Porque vocês chamam Deus de Pai, mas esse Pai vai julgar imparcialmente o mundo todo. E por fim, ele vai falar então no versículo 22, a última implicação, que a herança de Deus na minha vida faz com que as minhas ações sejam, ele fala: amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então ele fala: estejam dependentes da graça, não se amoldem ao padrão do mundo, sejam santos como Deus é santo, portem-se com temor na vida terrena de vocês, amem sinceramente os outros. Essas são as implicações que nós temos em nossa vida a respeito da grande herança que Deus depositou em nós. Ah, ok, que legal. Ele termina então o capítulo 1 e o capítulo 2 vai começar dando as implicações de como devemos amar uns aos outros. Capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 vai falar de 4 motivos ou 4
coisas que nós devemos abandonar em nossa vida, caso contrário é impossível nós cumprirmos o último. Como é que eu sei disso? Porque é uma palavra portanto, bem no início do 2, esse portanto está imediatamente conectado com o que ele está falando antes. Assim como o versículo 13, há um portanto que está intimamente conectado com o que ele está falando do 1 ao 12. Por isso que saber português é extremamente importante para entender a Bíblia. Então ele vai falar, portanto, para que vocês amem uns aos outros, vocês têm que livrar-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças, desejem de coração leite espiritual puro, que é a palavra de Deus, que é a comunhão com todos, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Esse é o resumo do capítulo 1 e início do capítulo 2. Então Pedro está falando para uma igreja acuada em um canto do mundo, que está passando por um momento de perseguição, e talvez a maior tentação dessas pessoas seja, vamos abandonar a fé? Vamos deixar o cristianismo de lado? Por quê? Porque quando deixarmos o cristianismo de lado, a perseguição acaba. Essa é a grande tentação desse povo. E aí agora Pedro vai dizer, não abandonem a fé, vocês são portadores de uma grande esperança, de uma herança incorruptível, que ninguém pode tirar de vocês, ela é mais valiosa que ouro ou prata. Essa herança faz com que vocês tenham uma esperança, só que por um breve momento sim, vocês estão sendo depurados, para aprender a colocar a fé de vocês no lugar certo. Mas mais do que isso, além dessa grande herança, vocês precisam viver essa herança no dia a dia de vocês, pegando-se única e exclusivamente à graça. Nada leva a gente para o céu além da graça. Estando preparados agora. Não se amoldem com os padrões do mundo, porém sejam santos como o Senhor é santo. Vivam com temor a jornada terrena de vocês e amem sinceramente uns aos outros, abandonando todo tipo de sentimento que não permite que o amor viva em nós. Dado esse resumo, agora eu quero que nós leiamos Primeira Carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Tenha em mente esse resumo e agora olha o que Pedro vai falar aqui para esse povo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são sacerdócio eleito, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Agora para um pouquinho para pensar no que Pedro está dizendo. Vocês são os portadores de uma herança eterna. Tá, que herança é essa? A salvação? Não, faz parte. A salvação faz parte da herança que Deus deposita em vocês. Mas mais do que isso, para que essa herança seja eficaz na vida de vocês, vocês têm que viver uma vida íntegra diante do povo. Como? Não se deixando moldar pelo mundo, sendo santo como ele é santo, vivendo com temor a jornada terrena de vocês, amando uns aos outros. Por quê? Porque daqui a pouco Deus vai mandar destruir aquele templo lá em Jerusalém. Ele não vai mais existir. Não vai mais estar em Jerusalém o prédio que aponta para Deus. E se você conhece um pouco de história, você sabe que no ano 70 depois de Cristo,
Deus chama as legiões romanas para marcharem sobre Jerusalém de forma definitiva. E o templo foi destruído naquela ocasião. E até hoje, o templo nunca mais foi erguido. Israel voltou a ser nação. Ela deixou de ser nação no oficial, ela já era conhecida só como Judeia. Oficialmente, Israel deixa de ser nação em 586 depois de Cristo, antes de Cristo. Quando os babilônicos vêm, tiram a Judá da história, aí vêm os medo-persas e restituem a nação de Judá, conhecida como Judeia. Mas já não é mais Israel, já não é mais um império independente, já não é mais nem a nação de Judá. Mas ali há uma permissão para reconstruírem os muros, a cidade e o templo. Zorobabel vem reconstruir o templo, Esdras vem reconstruir o povo e a lei, e Neemias vem reconstruir os muros, está lá no Antigo Testamento. Viveu sobre todos os outros povos dali em diante. Foram então os medo-persas, depois os gregos, depois dos gregos, quem toma o lugar são os romanos. Houve um período ali entre os Seleucidas e os Ptolomeus, depois que Alexandre morreu, mas quem vai tomar ali e dominar serão então os romanos. Depois de um pequeno período de governo asmoneu, narrado lá no livro apócrifo de Macabeus, 1º e 2º. Aí depois disso então, nunca mais eles serão uma nação independente. Até que no ano 70, Roma vem e por causa da arrogância dos judeus, destrói o templo. E aquele lugar onde os cristãos se encontravam todos os dias, agora não existe mais. Aí fica então a grande pergunta: como é que as pessoas vão saber, entender e olhar para Deus? Aquele templo lá em Jerusalém, ele era simplesmente o prédio mais importante que tinha. De longe, ao chegar em Jerusalém, que estava em cima de um monte, uma das primeiras visões que se tinha era do grande templo. E aí você pergunta, tá, então Deus agora vai eliminar aquilo? Quem vai apontar para ele? Aí está a grande herança que aqueles cristãos da época de Pedro tinham, da qual faz parte a salvação, mas ela é maior do que a salvação. E é a mesma herança que nós hoje temos. Pedro agora vai dizer que você, eu e todos os cristãos da história, os que vieram, os que somos hoje e os que ainda vão de vir até a volta de Cristo, somos o templo de Deus na terra. Nós apontamos para Deus. Aí está o porquê nós temos que viver uma vida íntegra, santa, diante de todas as pessoas aí fora. Nós não podemos ser cristãos cínicos, não podemos ser cristãos mentirosos, nós não podemos ser cristãos de mau testemunho. Por quê? Porque nós somos a única coisa que sobrou na terra que aponta para Deus. E por isso é tão vergonhoso e escandaloso quando um cristão, lá no Congresso, ficamos sabendo que ele rouba dinheiro, que um bispo mandou matar alguém, que a mulher de um pastor provavelmente foi a mandante do assassinato dele. Por que é tão vergonhoso? Porque eu espero isso de qualquer pessoa que não conhece a Cristo. Mas de quem diz que conhece a Cristo, é uma aberração. Porque o que nós deveríamos estar fazendo é justamente apontar para um Deus justo, santo e amoroso. Por quê? Porque nós somos a última instância que sobrou sobre a face dessa terra que aponta para Deus. Mateus capítulo 16. Jesus está perguntando para os seus discípulos: quem o povo por aí está dizendo que o Filho do Homem é? Aí ele diz, o povo está dizendo um monte de coisa. O quê? Uns estão dizendo que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias ou até um dos profetas. Tá? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Esse Pedro que escreveu essa carta, ele profere: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra com essa resposta. Jesus diz, muito bem, e tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então Pedro agora, ao revelar que Jesus Cristo é o Messias, é nada mais, nada menos do que
a representação daquele cordeiro que foi o primeiro ser a morrer na Bíblia. A primeira morte acontece lá no Éden, quando Adão e Eva tentam cobrir seu pecado de forma inútil com folhas. Deus vai lá e mata um cordeiro para cobri-los com sua pele. Tu és o Cristo, tu representa aquele cordeiro que cobriu o pecado de Adão e Eva, mas mais do que isso, tu és o Cristo, aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaque, em que Abraão disse: o Senhor proverá. Tu és o Cristo, aquele cujo sangue era representado pelo cordeiro pascal, no qual nós pintávamos as portas de nossas casas, representando que o anjo do Senhor passaria sobre ela à medida que depositássemos fé nessa promessa de Deus. Tu és o Cristo, aquele prometido em Isaías, que nasceria de uma virgem, que levaria sobre si nossas dores e os nossos pecados. Tu és o Cristo, aquele narrado em todos os profetas, que um dia viria, nascido em Belém, a cidade de Davi, que seria aquele a quem Deus prometeu eternamente que não partiria de sua mão o cetro. Tu és o Cristo, aquele que está aqui hoje, nasceu em carne, para que levasse nossos pecados. É isso que implica essa resposta de Pedro. E Jesus diz: muito bem, Pedro, você entendeu. E é sobre essa pedra que a minha igreja será edificada. E esse Pedro agora, quando está conversando com os seus leitores, ele usa essas palavras. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Cada um de nós, à medida que somos representantes do reino de Deus, estamos sendo construídos, e esse é o valor da igreja. Aí está o porquê é aberração alguém dizer que vive um cristianismo fora da igreja, fora de uma congregação, dizendo: eu participo da Igreja Universal de Cristo, mas a Igreja Universal de Cristo, ela tem uma representação local de pessoas. Como eu vou exercitar o amor uns aos outros se eu vivo para mim mesmo, se eu vivo do meu jeito, me edificando com estudos do YouTube, sem participar e sem dividir meus dons com outras pessoas ao meu redor? Aberração, essa pessoa não entendeu o evangelho direito. Porque o próprio Pedro diz que ser uma pedra viva implica em fazer parte de um edifício. Aqui nós podemos ver os blocos pré-montados que foram montados nesse prédio. Uma construção totalmente diferente da construção da Palestina. Mas se você é um pouquinho mais velho e já, como eu, está na faixa dos 40 e bico, você deve ter visto alguém construir uma taipa. Sabe o que é taipa? Não é o teu marido. Não. Aquela construção no interior que a gente encontra por aí, construída com um monte de pedras. Já ajudaram a construir taipa? Eu já. Meu tio tinha uma criação de porcos. Na época em que, em vez de chiqueiros confinados, ele criava porco junto com as ovelhas no meio da grama. Era uma coisa meio estranha, só era ruim quando tinha que pegar o bicho para matar. O resto era divertido. Para daí confinar, tratar de milho, para purificar o bicho, dar uma engordadinha, para depois fazer torresmo, salame e um monte de outras coisas. Então ele construía taipas. E o mais interessante é que a taipa ela ficava quadradinha. Mas todas as pedras que ele usava para fazer era uma pedra de cada pelo. Totalmente diferente. Isso. É mais ou menos assim que se construía na Palestina nessa época. Construções na Palestina eram o seguinte: como não tinha muito recurso para conseguirmos pedras bem certinhas, a não ser que você fosse muito rico, você podia importar tijolos vindo da Fenícia ou vindo do Egito, você faria uma construção bem simples. Então o que você fazia? Você pegava uma pedra, e você fazia essa pedra ficar exatamente bem retinha. Ela podia ser quadrada ou ela podia ser retangular. Mas ela tinha um nome, ela chamava pedra angular. Por quê? Porque ela é colocada de tal ponto estratégico no meio dessa construção que dela saía todos os ângulos para que o prédio ficasse bem retinho. E se essa pedra angular colocada no lugar certo estivesse bem colocada, não importava o tipo de pedra, a quantidade de pedra, nem o tamanho de pedra para fazer a construção,
o prédio saía bem retinho. À medida que se aproximam dele, vocês também são pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O templo, agora Pedro está revelando aos seus leitores que aquele templo lá daqui a pouco vai ruir. E a pergunta fica: e quem vai apontar para Deus? A igreja, a reunião de todos aqueles que creem em Cristo. Nós somos aqueles que apontam para Deus. Então vocês são utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Espera aí, só um minutinho. O que acontecia lá no templo? Lá no templo tinha uma figura muito importante, a figura do sacerdote. Nós ainda usamos esse termo. Se você vem de uma raiz de igreja católica, você sabe do que eu estou falando. Ainda hoje o padre também é chamado de sacerdote. Algumas igrejas protestantes, de forma totalmente errada, às vezes têm a figura do sacerdote sem chamar. É aquela igreja cuja figura mais importante é o pastor. O pastor. Eu sou da igreja do pastor tal. Eu sou da igreja do pastor tal. A oração do pastor é mais importante. A oração do... se não é o pastor que ora, a coisa não vai ser boa. Então, às vezes, nós fazemos essa distinção sem mesmo perceber, mas fazemos. E aqui Pedro não colocou distinção nenhuma. Ele fala: todos vocês que vão ser uma pedra viva, vocês todos serão sacerdócio santo, separado. O sacerdote, ele usava uma estola na cabeça e tinha nessa diadema que ele usava escrito santo, separado para o Senhor. Então agora Pedro está dizendo o seguinte: vocês serão o templo de Deus e vocês serão os sacerdotes de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Vocês vão operar sacrifícios espirituais. Oxe, que coisa estranha é essa, sacrifício espiritual. O que acontecia lá no templo? Alguém levava um carneiro perfeito até o sacerdote. Esse carneiro era morto. O sangue desse carneiro era aspergido lá no propiciatório, na tampa da arca, para que os pecados da nação fossem perdoados. Mas só o sacerdote podia entrar lá e fazer esse sacrifício. Pedro está dizendo: vocês todos agora vão entrar lá. Mas vocês não vão pegar o sangue de um cordeiro e colocar num propiciatório. Vocês vão fazer um sacrifício espiritual. Como assim sacrifício espiritual? Paulo esclareceu o sacrifício espiritual em Romanos 12, 1 e 2. Ofereçam, pois, os vossos corpos como sacrifício. Agora eu entendi. Então, quando eu me torno uma pedra viva no templo de Deus, eu me torno um sacerdote que está operando diante de Deus um sacrifício, que é o quê? Que é o de levar a minha vida diante de Deus e dizer: Deus, aqui está. Essa vida agora é tua. Gálatas 2:20. Crucificado fui com Cristo, portanto já não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Todos nós agora fazemos parte de um templo espiritual. Todos nós somos sacerdotes espirituais e constantemente oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, colocando a nossa vida a serviço dele. Não mais matando cordeiros. Aí ele fala então: sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Espera aí, só um minutinho, como assim? Nós só chegamos a Deus por meio da cruz. Por isso, a primeira implicação que eu falei para vocês que nós devemos ter quando somos herdeiros daquela herança, lá no início do versículo 13 do capítulo 1, apeguem-se à graça de Deus. Porque a única forma de chegarmos a Deus, a única forma de sermos aceitos diante de Deus, é por meio da cruz de Cristo. Não tem outro jeito. Então, se eu for mais espiritual, Deus vai me acertar melhor? Não. E se eu souber a Bíblia de cor, Deus vai me aceitar melhor? Não. Mas se eu orar mais horas por dia, Deus vai me aceitar melhor? Não. Eu gosto de representar a graça. Lembrando da Páscoa. Lembra você aí a primeira Páscoa? Tinha lá uma família hebraica no Egito. Moisés disse:
peguem um cordeiro, matem ele essa noite, peguem o sangue dele e aí coloquem no umbral das portas. Usem esse cordeiro para fazer a refeição pascal de vocês, junto com ervas amargas, pães sem fermento e o vinho que vocês vão tomar. Os elementos básicos de qualquer ceia pascal hebraica. Mas por que passar esse sangue nas portas? Porque Deus vai passar um anjo de madrugada pelo Egito todo e vai matar todo filho primogênito. Todo filho primogênito de cada casa que não tiver o sangue na porta vai morrer. Então tá. Aí o menino escuta Moisés falar aquilo, olha para o pai e vê o pai colocando o sangue do cordeiro em uma tigela e vai lá então e coloca o sangue desse cordeiro no umbral da porta. E esse menino vai dormir depois de ter jantado a ceia pascal. Mas ele vai dormir muito tranquilo. Por que ele vai dormir tranquilo? Porque ele ora muito. Ele ora bastante, esse menino. Ele é um menino que já fez o bar mitzvah. Ele conhece todo o Antigo Testamento de cor. Ele é um menino que obedece seus pais. Aquele menino assim que você gostaria de ter o teu filho, assim, ó. É ele. Ele foi dormir tranquilo porque ele disse, eu sou um bom menino. Eu agora posso dormir tranquilo, o anjo vai passar aqui, vai olhar, vai ver que eu estou dormindo aqui, vai passar e vai embora. A mesma regra foi dada para uma família cujo filho é o teu. Aquele pestinha, né? Menino reprovando na escola, professor chamando toda semana, quebra a vidraça da vizinha, fura a bola do vizinho, vive arrumando encrenca. O menino é uma praga. E ele escuta aquele negócio lá, ele diz, ixi, essa noite anjo vai levar o primogênito, eu sou o filho mais velho. O que vai acontecer? Mas ele vê o pai pegando o sangue do cordeiro numa tigela e colocando no umbral das portas. E ele come aquela ceia pascal preocupado, coração apertado, dizendo, é hoje, o anjo vai olhar, vai dizer, ih, é a casa desse aí, vamos levar. E ele vai dormir e ele, naquele momento, ele diz, Deus, pai, eu quero me arrepender, se eu pudesse agora eu ia lá pedir perdão para todo mundo que eu já lesei, eu vou ter que mudar essa minha vida, não tem jeito, mas essa noite é que eu parto e não tem jeito. Ele adormece com esse pensamento. Qual dos dois o anjo leva embora? Nenhum. Por quê? Porque a promessa de Deus está na regra de que quando tivesse o sangue, não ia importar o caráter da figura, mas a fé depositada na promessa de Deus. Aonde tiver o sangue, eu não passarei e não matarei. Isso é graça. Por isso que o cristão ele não precisa viver uma vida tentando ser bonzinho. Ele precisa apenas ter o sangue marcado. O sangue do Cordeiro de Deus na sua vida. Ah, então vamos zoar. Não, porque Paulo diz não. Acaso vão continuar pecando para que a graça superabunde? Não. Pedro aqui mesmo falou, vivam com temor a jornada terrena de vocês. Então, se realmente eu tenho a marca do sangue aqui, eu tenho a plena convicção de que meus pecados foram levados na cruz de Cristo. E quando vier o anjo para matar, eu vou passar ileso. Não porque eu sou bom, mas porque o sangue de Cristo me protege. E à medida que isso acontece, eu sou uma pedra viva usada por Deus na edificação de um templo espiritual. Eu me torno agora um sacerdote santo, oferecendo todos os dias a minha vida para que Deus a use. Para quê? Para apontar para Ele. Por que nós estamos aqui hoje? Para apontar para Ele. Por que Deus chamou a Aliança Bíblica em Bento Gonçalves para ser uma igreja local? Para apontar para Ele. É isso que nós somos. Então ele vai falar que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Os judeus disseram que Cristo não era o Salvador, não era o Messias. E aí então, em vez de pedra angular para eles, ele se torna pedra de tropeço. Por quê? Porque diante de Cristo, ao rejeitá-lo, eles caem para não mais serem restaurados. Porque a única forma de termos acesso a Deus é por meio de Cristo. Por isso ela se torna uma pedra de tropeço para quem não o enxerga e uma pedra que faz cair. Mas para todo aquele que tem uma vida conectada à pedra angular que é Cristo, aí sim, Cristo o torna, o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer
eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqui está o porquê a igreja é tão preciosa. Aí está o porquê é tão importante nós estarmos reunidos uns com os outros. Aí está o porquê é tão importante nós estarmos perto e sermos edificados uns pelos outros. E permitirmos que pessoas ao nosso redor mexam em nossa vida, falem do Espírito Santo sobre nossa vida, façam correções sobre nossa vida, para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está o porquê é tão vergonhoso quando um cristão não vive a vida que deve ter. Aí está o porquê um cristão, quando vive uma vida medíocre, mediana, pobre e todo enrolado, ele é um mau testemunho. E aí está o porquê, porque quando uma pessoa sem Deus peca, só ela peca. Mas quando uma pessoa com Deus peca, ela coloca o nome de Deus mais perto da lama. Ela suja o nome de Deus. Porque ela diz viver debaixo da autoridade desse Deus santo. Nós somos pedras vivas, que apontamos para um Deus santo, eterno. E aquilo que era o templo no Antigo Testamento, hoje somos nós. O templo está lá, destruído em Jerusalém. No lugar da esplanada do templo tem uma mesquita árabe lá, com o telhado dourado, escrita Domo da Rocha, é o nome dela. E o que sobrou do templo é o Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá, bater a cabeça e lamentar por aquilo que aconteceu com o seu templo. E nós cristãos temos um edifício espiritual. Nós cristãos não temos Muro das Lamentações. Nós cristãos vivemos na convicção de que o edifício espiritual que Deus nos chamou para ser está em pé. E não só está em pé, como ainda manifesta sua glória, sua riqueza, sua misericórdia. E isso acontece todos os dias em que eu coloco a minha vida como um sacrifício à disposição de Deus, dizendo me usa. E quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu falo de Deus para alguém. E quando eu estou na faculdade, eu sou um representante de Deus para essa pessoa. E quando eu encontro alguém no ônibus, eu falo de Deus para essa pessoa. Quando alguém percebe alguma coisa diferente na minha vida, eu digo, não ache que eu sou melhor do que qualquer pessoa. A diferença é que eu tento viver uma vida em que eu sacrifico a mim mesmo todos os dias para que Cristo seja evidenciado. Quando isso acontece, nós somos pedras vivas, colocadas em ajuste com a pedra angular que é Cristo, e nos tornamos um templo espiritual. Pedro escreveu isso para alguns cristãos que estavam lá, acuados num cantinho do mundo, mas escreveu isso também para nós, para que nós entendêssemos que tudo que Deus vai fazer em nós é apenas para melhorar o edifício que nós representamos hoje. Então eu quero te dizer o seguinte, saia daqui hoje com uma certeza, você é uma pedra viva, usada num templo espiritual de Deus, ajustada com a pedra angular que é Jesus Cristo, sendo um sacerdote que oferece um sacrifício espiritual aceitável a um Deus santo e amoroso. E o nosso objetivo de vida, como a Mirella colocou aqui hoje à noite, não é trocar de carro, mas é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso fazer isso trocando de carro? Se Deus permitir, faça isso, não tem problema. Não é pecado ter carro novo. Pecado é não anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tenha isso em mente. Não importa como está a tua vida. Faz parte do processo de depuração de Deus, melhorando nossa fé, para apontarmos cada vez mais para Ele, que é o Senhor de todas as coisas. Saia daqui com a certeza de que você é o templo que Deus levantou na terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque somos pedras vivas, usadas na construção de um templo espiritual. Somos aqueles que apontam para Ti. Somos a igreja. Somos aqueles chamados para fora, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Somos aqueles que devem ir por toda a terra e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todo homem, ensinando a obedecer tudo aquilo que tu nos ensinou. Somos as testemunhas que, à medida que recebemos o poder do Espírito Santo sobre nós, recebemos poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural nos faz ser tuas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos a igreja, aqueles que apontam para ti, e estamos em um mundo, Pai, que está desesperado, um mundo que não tem mais esperança, um mundo que já gastou tudo que podia, mas não consegue achar paz, não consegue achar significado, não consegue achar liberdade. Somos a igreja. Nós temos essa paz, esse significado e liberdade para levar para esse mundo. Levanta-nos, Pai. Faz-nos sair daqui hoje convictos de que somos esse edifício espiritual que vai proclamar a Tua presença nessa terra. É isso que nós agradecemos hoje. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.